A entrevistada de hoje é Raquel Neumann, nutricionista e especialista em comportamento e transtornos alimentares, também é palestrante e autora do e-book A Culpa é da Dieta. Raquel acredita que a nutrição vai além da escolha dos alimentos. A verdadeira nutrição inclui a pessoa por inteiro, com hábitos, tradições, emoções e desejos. Episódio apresentado por Marciele e Marcelene Duarte. Sejam muito bem-vindos ao Parece Óbvio. Eu sou a Marciele. Hoje um episódio 100% feminino. Quem nos acompanha está acostumado a ver o Marcos aqui nessa cadeira. Hoje o episódio vai ser um pouco diferente. Hoje quem vai conduzir essa conversa comigo vai ser a Marcelene. Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Venho deixar um recadinho que geralmente é a Marciele que deixa. Pedir para o pessoal compartilhar, deixar o like, comentar. É muito importante para a entrega do programa, muito importante para a gente. Então, pedir para no início aí ou no final, se quiser comentar alguma coisa que gostou ou alguma sugestão, estamos abertos. Beleza, ótimo. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento aos nossos parceiros, a Clínica Singular, que é uma clínica multiprofissional, e a Sharf, que é um assistente virtual de transcrição de texto. No canal nós temos dois vídeos, uns vídeos mais curtinhos, que sobre a Clínica Singular, que fala sobre os profissionais que atendem na clínica, né? E a Sharf, nós falamos com o CEO da Sharf, ele explica as funcionalidades do aplicativo. Então, nós vamos deixar o link dos vídeos aqui na descrição desse vídeo, mas é muito legal, vale a pena dar uma olhada. Bom, hoje nós temos a Raquel, né, a nossa convidada, Raquel Neumann, vai falar sobre comportamento alimentar. Raquel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer te ter aqui conosco. Prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Espero que a gente tenha uma ótima conversa. Vamos, com certeza teremos. Então, Raquel, assim, nós vamos começar fazendo a pergunta que dá nome ao podcast. Na esfera da alimentação, especificamente ou especial, o comportamento alimentar, o que parece óbvio, mas precisa ser dito? Muitas coisas parecem óbvias, mas precisa ser dito. Porque comer é um hábito que todo mundo tem. A gente nasce e vai fazer o que? Comer. A gente vai ser amamentado. E a gente aprende que precisa comer de um determinado tempo e tudo. O que a gente não aprende? A como escolher os alimentos, a como ouvir o nosso corpo. A gente aprende que, é o que tem e vai, senão você vai passar mal, né? Mas e o que te leva a comer? Por isso que a gente tem o comportamento alimentar. Comportamento é tudo aquilo que te molda e vai e te faz ter essa escolha, sabe? Da comida. Por que hoje eu tive um dia difícil e eu mereço muito um X? Hoje foi ótimo, eu mereço muito um X, sabe? Por que a gente faz essas escolhas? Ou então, por que a gente classifica alimentos como eu posso comer, como são bons ou como são ruins? Tem muita coisa por trás disso, né? Não é só seguir uma dietinha. Então, e às vezes também a gente, né, tem até um transtorno alimentar e não sabe. Que às vezes é óbvio, mas não existe um corpo de transtorno alimentar. Todo mundo que tem transtorno alimentar é magro ou então é modelo. Ou bailarina, né? Que é o que mais tem. Isso é óbvio, mas precisa ser dito. Pessoas normais têm transtornos alimentares, têm problema com o comportamento alimentar. E é extremamente necessário falar isso, porque transtornos alimentares, eles podem levar a óbito. Então, é uma questão de saúde pública. Então, já vamos começar nos Eu já larguei, né? Então, assim, deixa eu te perguntar. Como identificar um transtorno alimentar? Como é que a gente consegue identificar que a pessoa não está, em algum momento, como tu falou, escolhendo um X? Quando é que tu percebe quais são os sinais, se é que tem sinais, de fato, um transtorno alimentar? É difícil eu falar, se tiver A, B mais C, você vai ter um transtorno alimentar, porque a gente tem vários transtornos alimentares, né? Tem aqueles clássicos, quando a gente pensa em transtorno, anorexia, bulimia e compulsão. Mas tem outros, por exemplo, TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo. Isso aí a gente associa, ok? Quem tem são autistas, que é a famosa seletividade alimentar. Só que, na verdade,
não só autistas. Tem gente que, por exemplo, não consigo comer cenoura, não consigo comer milho, não consigo... E começa a citar os alimentos e são todos alimentos mais duros. Quando a gente muda esse alimento, a pessoa consegue comer. Então, o problema não é o gosto, o problema é a textura. Ah, não consigo comer fruta. Por quê? Porque na hora que eu coloco na boca, ela dá uma explodidinha e aí isso aí eu não consigo. Ou então porque tem uma variação. Isso aí são sintomas de TARI, são alguns sinais característicos de TARI. Nenhum desses sinais vai aparecer, por exemplo, na bulimia, na anorexia ou na compulsão. A anorexia, né? Às vezes a gente pensa, não come. Isso é o clássico. Só que, na verdade, não, a pessoa come, todo mundo come, senão a gente morreria. Então, come, mas disfarça, come uma menor quantidade. Transtornos alimentares, no geral, que tem uma questão com a imagem corporal, são transtornos alimentares que a pessoa vai se sentir muito mal. Vai se olhar no espelho e vai ver um corpo que não é o dela. E aí a gente pensa, então é simples, né? Se eu tô me olhando no espelho e o corpo não é o meu, então eu sei que eu tenho sinal de alerta, mas a pessoa sente esse corpo. É realmente o que ela está vivendo. Então, se torna mais difícil porque ela realmente está submersa nesse mundo do transtorno. Ela acredita nisso. Mas uma coisa que todos os transtornos alimentares têm realmente em comum é o sofrimento. Não é prazeroso comer. Não é divertido comer. Até o ato de comer pode ser, eu adoro essa comida. Eu fui comer sushi, minha preferida, tô feliz. Mas depois vem aquela culpa. A pessoa se sente um lixo, a pessoa se sente realmente mal. E muitos desses transtornos alimentares, eles não ficam só na comida, porque aí é um transtorno mesmo. Ele vai além da alimentação. Então, acontece, isso aí eu já vi na clínica. Poxa, eu não consegui a promoção no trabalho, então eu não posso comer. Então eu não vou comer porque, por exemplo, eu preciso emagrecer. Como era naquele caso, eu preciso emagrecer. Se eu tivesse magro, eu conseguiria essa promoção. E não tem nada a ver. Desculpa te interromper, mas tu entende como se a pessoa estivesse se punindo ou ela entende que a comida prejudica ela para conseguir os objetivos? Porque eu tô gorda, ela entende que ela engordou, que ela não conseguiu, por exemplo, a promoção que tu falou. Ou é uma forma de punição? Eu acho que é mais uma forma de tentar uma solução. É o que dá para fazer, sabe? Se eu tivesse mais magra, eu teria mais validação social. Se eu tivesse mais magra, eu não teria brigado com meu namorado. Então, transtornos alimentares que têm essa questão corporal, eles trazem muito isso. Eu vou tentar solucionar de alguma forma. Então, se eu tivesse mais magra, se eu tivesse com um corpo mais socialmente aceito, eu não teria esse problema. Porque é o que está gerando sofrimento, né? É o que está gerando sofrimento. Só que não percebe que também o fato de estar ali tendo essa relação ruim com a comida, ela afeta o corpo biologicamente, não só emocionalmente, psicologicamente. Afeta. E aí, por exemplo, a pessoa que está numa situação de desnutrição. E aí não precisa estar em baixo peso para estar desnutrida. Você pode estar, inclusive, muito acima do peso, ter um transtorno alimentar com características, com questões corporais e estar desnutrida. O que acontece? O seu cérebro ele não funciona direito. Seus hormônios eles estão todos bagunçados. E aí? Aí você está piorando a situação que você queria resolver. Por exemplo, não queria ter brigado com meu namorado, queria promoção no trabalho. Mas você está ali alimentando justamente o que estava te deixando mal, sabe? Tem muitos relatos de pessoas que têm transtornos alimentares e que mudam o comportamento completamente. Ficam extremamente agressivas, são pessoas calmas, ficam agressivas de bater nos outros. Por quê? Por causa dessas questões bioquímicas. Assim, quando eu tô com fome, eu bato nos outros. Eu choro, eu bato. Mas, Raquel, pensando nisso, assim, que tu traz, tá? Pensando nesse trabalho, como que funciona, assim? Tu trabalha sozinha, tu procura uma equipe? Porque quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente tá falando também da parte psíquica, né? Uhum. E como que tu faz? Como que tu maneja isso? Quando chega um paciente e tu liga o sinal de alerta, pode ter um transtorno aqui. Como que é o teu manejo nesse sentido, assim? Quais são os próximos passos? Sinal de alerta eu avalio. Uhum. Né? Pode ser uma questão momentânea, uma conversa, um acolhimento. A pessoa já começa a mudar o pensamento. E aí você fala, ok, tá em alerta amarelo, né? Laranja, ok, vamos analisar e vamos ver como é que vai ser. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de uma equipe multidisciplinar.
Ah, não tem como, não tem como. Eu também adoro. Mas é porque a gente pega a pessoa como um todo. Exato. Senão eu vou ficar falando, ok, em relação aos teus pensamentos e alimentação, vamos trabalhar isso. Aí tu vai ver, tem um trauma de infância. Teve uma situação ali, eu nunca vou poder tocar nesse assunto enquanto ele não falar da alimentação. Mas vai continuar doendo, continua sendo um trauma. A pessoa tem que trabalhar isso, a pessoa tem que entender. Então, poxa, um psicólogo. Ou então, tô ansiosa, tô com depressão, alguma outra questão, um psiquiatra. E tem problemas também, além disso, né? Tem, dependendo do transtorno alimentar, dependendo de como está acontecendo, você pode ter, por exemplo, um problema cardíaco. Você pode ter muitas coisas. A gente precisa. É extremamente necessário. Até porque o resultado vem muito mais rápido. A pessoa, ela se sente amparada por completo, sabe? Uhum. Trabalha integralmente, né? E o transtorno alimentar, ele não é sozinho, né? Na verdade, ele tem outros problemas, né? Que vêm junto, né? A questão da alimentação, ela é um ponto. Que às vezes dá para identificar que a pessoa está com algum problema. Mas vem outras coisas junto, né? Podem vir. Outros transtornos associados, né? Também pode acontecer. E aí, tu fala isso, assim, a sensação que dá é com muita propriedade, assim, né? Quem te acompanha no Instagram, acho que tu conta um pouquinho da tua história também. Conta pra gente também um pouquinho, assim, dessa história com os transtornos alimentares. Por que tu escolheu trabalhar com isso? O que te motivou escolher essa área da nutrição? Eu queria muito chegar e falar que eu tive uma matéria e aí eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, que universo lindo, irei mergulhar. Mas a realidade não, a realidade é que eu tinha anorexia. Então, quando, né, se for contada a minha história, isso é uma coisa que realmente me motivou e fez toda a diferença. Não o fato de eu ter anorexia, mas o fato de, quando eu tinha 14, 15 anos, eu tive minha primeira crise de anorexia, emagreci muito. E a gente morava em Brasília, então você pensa, tem um suporte de saúde melhor, nós tínhamos convênio, tudo, pagávamos muita coisa no particular. E mais de um ano procurando tratamento, procurando alguma coisa, Raquel não tem nada. Raquel tá perfeita, Raquel não tem nada. Você come? Como? Comia. Eu não tinha consciência que eu tenho hoje, então assim, eu comia. Você vomita? Não. Ah, então você não tem nem anorexia, nem bulimia, você não tem nenhuma dessas bobagens, você tem que agradecer a Deus. Essa frase eu ouvi de médico, eu estou realmente parafraseando. Você tem que agradecer a Deus, porque olha, o seu corpo, você é um filé mignon, e filé mignon é uma carne apreciada em todos os países. Tu escutou isso? Eu escutei isso do lado da minha mãe, obviamente, né? Eu tinha 15. Entende? Eu tinha 15. Ok, paramos de procurar ajuda. Obviamente, depois disso, entrei numa depressão absurda, porque meu corpo não tinha nutriente nenhum, né? Entrei numa depressão e aí foi quando eu saí realmente da anorexia, porque eu comecei a comer bastante, comecei a ver vídeo de comida, comecei a cozinhar, comecei a comer e sair daquele padrão de corpo magro. Passou-se o tempo, virei mãe, tudo, tava já na metade da faculdade de nutrição e alguma coisa fez assim na minha cabeça. Antes eu vivia uma vida com dieta bonitinha, indo pra academia, e de repente eu não conseguia mais comer. Eu me sentia mal comendo. Eu fazia de tudo pra não comer. Eu cheguei ao ponto de passar 4 dias sem comer absolutamente nada. Comer um daqueles, sabe, salsichinha de festa, sabe, cachorrinho quente de festa. Comia um e passar mais 4 dias sem comer nada. E assim, como é que você aguentava a energia? Pré-treino. Eu ia me acabando. Ok, tem alguma coisa errada. O que é? Quando eu comia, eu vomitava. Pô, mas não é físico, eu não tô mal do estômago. O que está acontecendo? Foi aí que comecei a estudar sobre nutrição comportamental, porque deu a sorte que eu tinha que fazer uma palestra sobre isso. E aí apareceram os transtornos alimentares, né? Porque é uma coisa que quase não é abordada dentro da faculdade. E eu olhei, mas eu ria quando eu vi sobre anorexia, porque era exatamente o que se passava na minha cabeça. E aí foi quando eu comecei a procurar ajuda. E demorei muito tempo para achar uma boa equipe, com bons profissionais. Porque senão eles só me passavam, não, teu caso é difícil, vão me passando para frente. Aí foi quando eu peguei para mim. Ok, eu tô vendo que eu tô chegando no fundo do poço, eu não tô conseguindo sair sozinha. Quantas outras pessoas também estão passando por isso? Porque a gente vê depois, no meio do caminho, a gente vê. Pessoas são internadas, pessoas passam a vida meio que condenadas a essa situação.
porque às vezes não tem o amparo necessário. Então eu disse, pô, eu tô vivendo isso, tá sendo difícil, mas eu posso ajudar as pessoas. Então eu vou abaixar a cabeça e vou estudar. E foi realmente o que aconteceu. Eu tive uma equipe muito boa, que me ajudou muito. Tanto é que hoje eu vivo a minha vida, eu nem lembro que eu tive anorexia. Mas virou um propósito pra mim, sabe? Não deixar que as pessoas sofram. Tu descobriu o teu transtorno dentro da faculdade. Planejando uma palestra de nutrição comportamental. Que loucura. Tá, e a partir do momento que tu descobriu, né, como é que foi, assim, como é que isso, como é que decorreu depois disso? Porque tu tá me dizendo que tu teve muita dificuldade de conseguir profissionais que te auxiliassem. Entendo que tu estudou, né, mas assim, mesmo assim, tu precisava de ajuda naquele momento, né? Até tu, de fato, tu estudar, tu ter uma noção geral de como funciona, tu teve apoio psicológico? Como é que foi? Assim, conta a tua história aí pra nós, pra chegar o dia de hoje que tu tá te sentindo bem, que tu tá bem, que tá tudo ok. Eu acho que foi, assim, um milagre. Deus foi muito bom comigo. Porque surgiram tantas pessoas na minha volta. E justamente por eu estar dentro da faculdade, as professoras que são muito minhas amigas, elas me acolheram muito. Então, eu abri o WhatsApp, tem uma lista aqui de psicólogos que podem te ajudar. E tem tal coisa. Raquel, como é que tu tá? Ou então, eu tinha dificuldade em algum trabalho. Não, Raquel, eu te dou mais tempo, eu sento contigo, te ajudo, eu entendo o que tu tá acontecendo. Mas, assim, foi super, hiper, mega difícil. E era a coisa que mais me doía, sabe? Porque eu olhava e falava, eu sei que isso é um transtorno, eu entendo tudo isso, racionalmente eu entendo. E eu dizia, tem a Raquel nutricionista que entende, que pode me ajudar, mas tem a Raquel. Olha como o transtorno estava tão embasado em mim, porque eu me via como a Raquel com anorexia. A voz do transtorno, que a gente chama, né? Eu chamo a minha de Ana, por ser mais comum. Anorexia, Ana, geralmente quem tem bulimia chama de Mia, né? Tava em mim que era a minha voz. Porque eu não me reconhecia sem isso. Então, além de eu ter que passar por, eu tenho que comer, eu tenho que aprender a controlar vômito, eu tenho que aprender a viver sem as purgações, que eu sempre fiz, né? Que é aquilo, tentar se livrar do que você comeu, um ponto que eu trago até no meu Instagram. Você tenta se livrar, pode ser com academia, pode ser com laxante, pode ser com qualquer coisa, mas se você tem essa sensação de tentar se livrar, é uma purgação. Né? Então, eu tinha isso há muito tempo. E além de eu precisar vencer todas essas questões mais comportamentais, mais práticas, né? Eu tinha uma coisa que me deixava com muito medo. Eu não me conhecia sem transtorno alimentar. Eu não sabia o que era me olhar no espelho e não julgar o meu corpo. E não sair procurando, assim, por exemplo, um exemplo muito prático. A gente aqui está sentada. Eu olharia para cada uma de vocês. Qual é a parte do corpo que mais me incomodava? Era a barriga. Eu olharia para cada uma de vocês e pensaria, a minha barriga tá marcando, ela tá enorme. Olha só como elas estão lindas. A minha tá... Eu ficaria desconfortável. E isso me impediria de viver. Né? Às vezes a gente fica falando, porque você não vai mais comer socialmente, você vai sentir muita ansiedade ao comer socialmente, aí numa festa. Mas tem esses outros pontos. Né? Isso me dava muita ansiedade. Porque eu pensava, se eu nem gostar dessa outra pessoa que eu for, era tudo que eu conhecia, era a minha base. E quando você, tudo bem, eu vou saltar de cabeça, assim. Porque também eu tô vendo que eu não vou ter uma vida depois disso. Eu tô indo pro fundo do poço. E aí você fala, me acolho, vou entrar nessa jornada de autoconhecimento e não vou julgar, vamos indo. Poxa, isso aí... Ninguém fala, assim, é como se você estivesse se apegando a um grão de areia achando que era o paraíso. E depois que você passa por tudo isso, você muda. É como se realmente as portas do paraíso se abrissem para você. E você olha assim, poxa, como é que eu vivi a minha vida inteira num sofrimento tão grande, sendo que a vida ela é linda. A vida ela é maravilhosa, sabe? Você não sofre. Então... Você tem a possibilidade de viver realmente e não ficar se comparando com os outros e não ficar com medo do que você vai comer ou então do que os outros vão pensar sobre você. Se estão julgando seu corpo, se estão julgando seu... Sabe? Você pode viver isso, não tem preço. Tu falou uma coisa que é a questão de se comparar, né? E hoje, com as redes sociais, isso é quase impossível, né?
de tu não te comparar, até porque a gente fala, em vários episódios a gente falou aqui, que nas redes sociais todo mundo é lindo, todo mundo é, né? Porque as fotos, enfim, todo mundo é feliz. Então, como é que tu vê essa questão, assim, tu como nutricionista, né? Como é que tu lida? Claro, a gente falou antes também dessa questão de multidisciplinar, né? Que aí tu vai ter o apoio de psicólogos, tu vai ter apoio, mas assim, nessa questão, porque eu imagino que tenha pessoas que cheguem lá no teu consultório e digam, olha, não como, não consigo comer, enfim. Como é que tu lida com isso? Como é que tu, né, como é que tu faz isso? Como é que é o teu trabalho nesse sentido, né? Porque, de fato, assim, com as redes sociais, e até queria te perguntar também, além disso, se tu notou muita diferença, assim, ou notou um aumento nos casos, né, de transtorno alimentar com as redes sociais? Pensando nas redes sociais, não somente de comparação com o outro, né? Mas comparação consigo. Por exemplo, quando tu começa a utilizar muito um filtro, quando tu começa a mexer muito nas tuas fotos, a dificuldade de te deparar com a realidade do espelho. Porque não dá para mexer no espelho, né? Então, mas na internet dá, na foto dá, para postar dá. Então, isso também, assim, né? Como que tu observa, se tu escuta esses relatos de eu não consigo mais me olhar no espelho. E aí tu acompanha o teu paciente, mas ele posta foto. O filtro é pro outro, né? Exato. Mas tu tá te vendo. Não, e pra ti mesmo, né? Também, né? Não, sim, mas é pra ti mesmo como forma de aparecer para os outros, né? Como te mostrar para os outros. Mas na verdade, como te enxergar. Mas na verdade... Mas é que, como tu falou, tem o espelho. Né? Uhum. Então, tu não te vê só no Instagram, só com o filtro. Tu te vê no espelho também, né? Então, isso é muito complicado. E assim, além do filtro, tem ângulo, né? Sim. Não ficou bonito. Não, vamos pegar uma ring light, vamos colocar aqui, vamos se montando. Ninguém acorda de manhã com o cabelo arrepiado, com a cara cheia de máscara que a gente passou no outro dia, na noite anterior, né? E vai, oi, gente, tudo bem? Bom dia! Ninguém faz isso. Ninguém mostra quando tá chorando. Ninguém mostra quando a coisa tá difícil. Ou se mostra assim, tem gente que usa, né, tristeza pra trazer engajamento. Mas é sempre uma tristeza glamurosa. Olha só, bati meu poste. Que difícil. Entende? Isso aí não é a vida real. Isso não tem como. E aí tem o espelho. O que eu vejo? As pessoas evitam o espelho. É assim, o mínimo necessário. Se tiver que passar uma maquiagem, vai ser um espelhinho pequenininho. E ali eu vou passar. Aquele espelho de corpo inteiro, muitos nem têm em casa. Ou então, se tem, ignoram. É complicado porque a gente vive pro telefone. Não adianta. Depois da pandemia, a gente começou a ficar cada vez mais dependente. E o que a gente posta no Instagram, é perfeito. Mas não é 1% do nosso dia. Aí tem blogueiros, olha só, é só comer isso, só fazer aquilo. Tá assim, mas o off. Quem tá recebendo, quem tá consumindo esse conteúdo, não tá vendo o off. Não tá vendo o momento de sofrimento, não tá vendo que você tá usando ali, que você jura que não tá usando pra ter aquele corpo. É só genética e treino e alimentação, é só isso. Não, mas tem muita coisa por trás. Você ali no armarinho, você vai ver, mas o armário tá fechado. E as pessoas acreditam nisso, como se fosse uma verdade absoluta. Não, é assim mesmo, porque a gente acha que tá vendo aquela pessoa o tempo inteiro. Mas a verdade é só o que ela permite que a gente veja. Isso eu vejo muito no consultório, né? A pessoa tem diversas questões e... Poxa, mas fulano assim... Então tem paciente que me manda um monte de reels, um monte de vídeos curtos. Mas tem tal coisa. Mas outra pessoa tá falando tal coisa. Olha só, eu vou conseguir ter o corpo da fulana? Ok. Vamos vamos se colocar em primeiro lugar. O que a gente pode fazer? Vamos... eu tô com... Enfim, uma coisa que eu uso muito na minha consulta é o diário alimentar. Vamos entender onde é que você tá, qual é a sua base, o que tá acontecendo. Porque tem gente que não quer comer, quer seguir dieta de blogueiro. Ou então, muita gente também se orgulha. Porque eu quase não como. Eu não sinto fome. Aí você vê a pessoa tá com obesidade. Não, peraí, tem alguma coisa estranha. Tá perdendo peso, né? Não, tô inclusive aumentando. Ok, então você não tem a consciência que você tá comendo. Você tá comendo. Vamos fazer isso? E aí, geralmente é o quê? Dolorido.
fazer o diário alimentar, que seria simples, né? Eu comi aqui uma porção de fruta, um iogurte, eu comi cookie, né? Para não falar só de coisa saudável. Mas é muito dolorido, é muito sofrido. Então, tem paciente que me manda, eu mando envio um documento, eles me mandam e falam assim, ok, terminou o dia, me manda um novo, porque eu não quero lembrar do que eu comi. Ok, tá tudo bem? Pode me mandar foto, então, se não quiser escrever, porque você tem mais contato, me manda uma foto do prato quando você monta e depois quando você termina de comer. Falou, tô saciado. E deleta a foto, eu fico. Mas, assim, você vê que a pessoa não tem consciência. Muitas vezes não tem consciência. Na cabeça dela está sendo feito tudo perfeito. Quando ela escreve, ela percebe E que dói. fez errado. E dói. Né? Uhum. Então, tem que ter muito cuidado. Não é só falar, tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. Você está lidando com, às vezes, com o maior pesadelo de uma pessoa. Né? E parece contraditório quando eu digo isso, porque é comer. Mas não é. É muito delicado. E quando tu fala as pessoas, assim, os teus pacientes, eles se dão na maior parte mulheres, homens, ou é misto? Assim, relativo principalmente a transtornos alimentares, assim. Tu observa mais em mulheres? Na tua prática clínica? 100% mulheres. 100%. E tu acha que é porque realmente é algo que é mais propício para as mulheres, né? E por todo, até por questões de estrutura social? Ou, de fato, os homens têm mais dificuldade, assim, de repente, até de se dar conta, de acessar isso, de procurar ajuda, enfim. Como que tu enxerga isso, assim, ter mais mulheres te procurando? Nossa, essa pergunta é muito boa. Mas, bom, em primeiro lugar, até algumas atualizações, assim, do DSM, anorexia, por exemplo, era só para mulheres. Então, uma das categorias obrigatórias ali era você estar em amenorreia por pelo menos 3 meses, né? A sua menstruação está cortada, justamente por causa do baixo peso. Então, muito específico para as mulheres. E tem gente que propaga isso até hoje. Só quem tem anorexia é mulher. Não, não é. Esse é o ponto. Homens têm transtornos alimentares. Homens também passam por isso. Mas as mulheres, a gente está mais adaptada a pensar assim, eu teria que ter aquele corpo disso, sabe? Hoje, homens também estão passando por isso. Hoje a gente tem a vigorexia, que é aquilo, né? O homem, ele pode acontecer com mulheres também, tá? Não estou falando que é só com homem, mas majoritariamente os estudos estão indicando que são com homens. Que é aquilo, só vou comer o que está na dieta para uma hipertrofia. Não posso ganhar gordura porque eu preciso ganhar músculo. Vou usar qualquer coisinha que vai me dar mais músculo. E onde é que está sendo dito isso? Isso aí está sendo endeusado. Viva, olha, fulano tá com 120 quilos. Puro músculo, olha só. Mas peraí, até que ponto? Ele se olha no espelho e ele se vê como uma pessoa de 120 quilos, de puro músculo trincado? Ou ele olha e fala, putz, eu tenho que aumentar isso, eu tenho que aumentar bíceps... Entende? O problema não é ir fazer, o problema é... Nunca é suficiente, né? Nunca, nunca. E às vezes a pessoa não vai ter nem coragem de falar, ainda mais... Homem geralmente tem essa questão de mais orgulhoso, né? A mulher já sente e chora com mais facilidade, homem não. Ele não vai falar isso. Mas o que ele vai fazer? Se ele poderia usar uma regata, ele vai usar uma blusa mais larga, de manga curta. Ele vai tentar esconder o corpo, mesmo que seja o corpo mais lindo do mundo, sabe? Homens passam por isso. Homens também têm anorexia. Homens também têm bulimia. Homens também têm compulsão alimentar. Mas poucas pessoas falam disso. E muitos homens que vêm falar comigo não se tornam meu paciente, mas eles veem em mim uma pessoa que tem empatia para parar e escutar e valorizar. E aí eles falam, poxa, mudei de cidade na época da faculdade, tive uma crise de anorexia absurda, não tinha quem me ajudar, não entendia o que estava acontecendo. Ou então, terminei meu casamento, comecei com compulsão alimentar, agora estou melhor. Mas homens têm isso. Mas eu acho que também eles não se sentem tão seguros de falar, ok, será que eu posso tratar? Será que não é normal? Então eu só enfio para baixo do tapete, sabe? Quais são os transtornos alimentares mais comuns? Assim, os que normalmente que são mais comuns de acontecer com as pessoas? Tem mais predominância na clínica?
Compulsão. Até porque é um assunto muito em alta, né? A compulsão tem aparecido bastante. Mas também tem... Junto com... A pessoa chega com compulsão e já aparece uma bulimia. Porque não entende que a bulimia é muito próxima da compulsão. A compulsão, ela não vai ter purgação, por exemplo. Ela vai comer, depois se sentir muito mal, talvez faça uma restrição e depois vai ter outro episódio de compulsão. Bulimia já é diferente. A bulimia você vai comer muito, vai tentar se livrar do que comeu, independente da forma, você vai tentar se livrar do que comeu. Então tem aquele clássico, vômito, não é só esse. Tem outras opções, né? E depois você vai fazer uma restrição, porque, ok, você já enfiou o pé na jaca uma vez, você não precisa enfiar outra. Mas aí, depois vem o quê? A compulsão. Existe esse ciclo, né? Ele é muito próximo dos dois. Então, acontece bastante dia da pessoa chegar, estou com bulimia, eu tenho compulsão. Não, peraí, tem bulimia, mas aí você precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Que eu também não... O nutricionista nenhum pode olhar para a cara da pessoa e falar, você tem tal coisa. Não, mas você tem indicativos, então... Vamos para uma equipe, vamos para profissionais mais capacitados para tratar essa área em específico. Mas TARI também aparece bastante, né? Eu como de tudo, menos isso. Aí você vai ver, tem um padrão por trás. Ok, então vamos tratar como se fosse para TARI, né? Porque às vezes a pessoa não está disposta a entrar aí num psicólogo, num psiquiatra. Tudo bem? Então vamos fazendo o que dá agora nesse momento, né? A anorexia não tá aparecendo muito na minha, mas geralmente são essas, assim, os que mais aparecem. Me parece que a característica mais comum entre todos esses que tu citou é o desequilíbrio, né? Porque, na verdade, tu falou a compulsão e no caso da bulimia, não é só o vômito, né? Mas aí ela come, depois para de comer um tempo, né? Fica com uma restrição. Então, é o desequilíbrio a principal característica, e acho que de todos, ou estou enganada? De todos os transtornos é a questão do desequilíbrio, né? Tem alguns transtornos que a gente não citou ainda. Sim. Por exemplo, síndrome de pica, que é aquilo... Nossa, que interessante isso aqui, eu preciso comer. Então, não é nem alimentação, né? É outra coisa. Tem alguns outros transtornos, mas nesses que são os que mais aparecem, sim. Né? E é um desequilíbrio que ele tenta se equilibrar. É como se a balança nunca tivesse nem perto de estar no meio. Ela está sempre em algum extremo. E aí pode acontecer por um excesso de controle. Eu preciso controlar cada coisa. Na hora que você tenta realmente controlar, e mesmo que a coisa vai, né? Que vai longe. Isso aí a gente vê muito na bulimia e na compulsão. Esse excesso de tentar controlar, que na verdade você está tão focada nele que ele sai de controle. Já a anorexia, ela vem e realmente controla. Você sabe cada caloria que você comeu. Se tivesse um equilíbrio, ia. Mas também o equilíbrio é muito difícil, né? E quando... As duas, assim, né? E quando, por exemplo, a pessoa chega e tu começa a perceber esses sintomas, né? Começa a rastrear que há possibilidade de um transtorno. Então, pensa-se num encaminhamento, enfim. Como que os teus pacientes, né, na tua prática, recebem isso, assim? Tu acha que isso alivia um pouco de a pessoa entender, ok, eu tenho um transtorno, né, a possibilidade de um transtorno, vou tratar isso, quase que como assim, bom, agora eu descobri, eu posso resolver, né, porque descobrir também dá a possibilidade de resolução, porque quando a pessoa não sabe, ela tá perdida, ou mais assusta, assim, de, meu Deus, não, como assim eu tenho um transtorno? Não posso, né? O que tu percebe mais nos teus pacientes, assim, na tua prática? Depende do nível de consciência que ele chega. Tem gente que chega já com meio tratamento para compulsão, por exemplo, feito, já medicada, já isso, já aquilo. Ok, agora é arrumar a alimentação. Beleza? Muito mais fácil, né? A pessoa já sabe o que está acontecendo. Tem gente que suspeita, que você fala, vamos encaminhar, e aí não é uma coisa que eu faço. Eu estou suspeitando que você tem um transtorno alimentar, então você tem que procurar ajuda. Ok, não, realmente eu não faço isso. Quem sabe, para tal situação, um psicólogo,
né, vai te ajudar em tal e tal ponto, tu tá sofrendo com isso, não tá sendo confortável, então eu já vou encaminhando para essa equipe, sabe? Eu tenho muito cuidado para não enfiar o dedo na ferida e não deixar desconfortável, porque eu sei como é desconfortável. Eu sei como a falta de cuidado dói. Então eu tenho muito cuidado, talvez até um cuidado excessivo nessas pessoas, sabe? De, ok, vamos comendo pelas beiradas, no que chegar ali um momento em toda a equipe que está cuidando da pessoa. Ok, tem um veredito, transtorno alimentar. Ok, então a gente vai com calma também falando para a pessoa, porque não é confortável. Mas assim como tem gente que fala, eu não quero de jeito nenhum psicólogo, eu não quero avaliar nada, eu quero emagrecer. É isso agora, menos 5 quilos na mesa agora, sabe? E você fala, mas talvez do jeito que você quer não vai dar certo, por tal e tal motivo, vai virar um gatilho muito grande que a gente sabe identificar, né? Tem gente que não quer. Tem gente que não quer de jeito nenhum, não é uma opção. Então, você tem que ir trabalhando aos poucos. Varia, então, da consciência que a pessoa chega. Normalmente, tu tem uma quantidade maior de pessoas que chegam sabendo que precisam de ajuda? Ou essas pessoas que tu falou que, não, eu quero emagrecer. Ela procura um nutricionista para emagrecer. Geralmente, quem precisa de ajuda procura para emagrecer. Primeira queixa é, quero emagrecer. Mesmo se já tem um diagnóstico de transtorno alimentar, chega falando, eu preciso emagrecer. Ok. Então, eu já entendi, né? Ok, vamos perder peso, tá tudo bem. Mas, às vezes, a pessoa tá extremamente magra. Você fala, ok, quem sabe vamos mudar essa questão corporal, né? Vamos botar um pouquinho mais de músculo e tal. É uma opção. Mas, geralmente, é emagrecimento. Geralmente. Eu também tenho muita sorte que quem chega para falar comigo já me segue no Instagram. Então fala, eu acho que consegui entender um gatilho. Poxa, obrigada. Agora eu consigo entender para ir junto. Eu entendo porque também eu não deu certo antes, né? Então tem essas questões. Provavelmente por expor a tua condição, né? Nas redes sociais, isso auxilie, né? Porque aí as pessoas se identificam. Aproxima. Né? Aproxima, sem dúvida nenhuma. Então, como tu falou, a pessoa já busca a tua ajuda sabendo que tu vai conseguir identificar mais facilmente, né? Nem sempre a pessoa tem, mas é mais fácil, né? Tu tem um olhar diferenciado nesse sentido, né? Ou com menos Isso vergonha, né? Com menos vergonha de relatar o que acontece. Porque eu acho que gera uma vergonha tu relatar que tu tem um descontrole, seja ele de excesso ou de falta, né? Que esse descontrole é difícil de ser relatado, né? Porque é difícil para a pessoa. Então, é que existe um preconceito, né? Exato. Na verdade, a pessoa tem que procurar né? É interessante procurar um psicólogo. Na verdade, eu acho que todo mundo precisa de um psicólogo, né? Isso, precisa sim. Precisa, super precisa, concordo 100%. Mas é que existe, né, esse preconceito. Não, eu não sou louco. Então, é uma coisa, né? As pessoas, elas distorcem, né? Essa questão do ter um acompanhamento psicológico, né? Essa questão do transtorno. Eu tenho um transtorno, meu Deus, como assim, sabe? Então, isso é complicado, assim, né? Então, acho que em relação a isso é importante essa questão de saber que tu passou por isso, né? Que tu... como a Marcene falou, né? Até a questão da vergonha, né? Da pessoa não ter vergonha, porque ela acaba se identificando, né? De certa forma. E sobre essa distorção, assim, que a Marcele trouxe, tem uma outra distorção também, e aí né, te perguntar, assim, sobre os alimentos, relativo aos alimentos, assim, o alimento, esse alimento me engorda, esse alimento me emagrece, né? Isso eu não posso comer porque engorda, e isso eu posso comer. Então, assim, geralmente, né? A fruta eu posso comer, e às vezes nem a fruta, né? Mas tal fruta eu posso comer porque essa emagrece, mas o pão, o arroz eu não posso comer porque eles engordam, né? Como que tu lida com isso? Como chega isso pra ti? O que tu pensa sobre isso? Opinião sincera. Eu entendo quem chega e fala assim, eu não posso comer tal fruta porque tem um alto índice glicêmico, eu não posso comer pão porque isso, porque tem glúten, não posso comer arroz. Eu entendo.
Muito. Porque você pega o seu telefone, abre o Instagram e o que vai acontecer? Não pode comer mais isso, não pode comer aquilo, alface é um veneno, sabe? Daqui a pouco, assim, tomou água, não é a água X, vai fazer mal, né? Poxa, então eu entendo essas pessoas, porque, na verdade, elas estão procurando se ajudar também. É necessário. Só que aí tem muita gente que passa muita desinformação, né? Dependendo do perfil que você vai seguir, tem gente ali falando, por favor, tenha um transtorno alimentar. E isso por baixo dos panos. Então eu entendo do fundo do meu coração essas pessoas. Só que existe uma diferença muito grande entre você crer que tal coisa irá acontecer, se você comer um pão você vai engordar, e realmente você engordar. Existe uma diferença, não existe alimento. Isso é uma coisa que eu trago muito como um princípio meu. Nada é proibido. Nada. Porque, não posso comer pizza. Mas quando você for comer essa pizza, você não vai comer um pedaço, 2, que era o que você queria. Você vai comer a pizza inteira. Aí você vai pedir a pizza doce, porque, afinal de contas, você não vai comer. Então, vai ter esse descontrole de uma forma que vai te doer muito mais. Porque, sim, você vai se sentir uma porcaria depois disso. Então, nada é proibido. E isso é uma coisa que eu prezo muito. A sinceridade. Eu nunca vou julgar meus pacientes. Eu vou entender. Ok? E podemos trabalhar. Por que não, né? Por que não trabalhar sobre isso? A gente pode melhorar. Mas entenda que tudo existe momento. Você não vai ficar comendo pizza todos os dias porque eu disse, beleza, pode comer. Assim como você não precisa comer pizza só na sexta-feira porque você tem uma refeição livre. Não, a vida ela acontece. Se foi o aniversário da sua melhor amiga na quarta e vocês vão comer pizza, qual é o problema? Pizza de quarta vai engordar mais do que a de sexta? Não, né? Mas essa crença é o que destrói. E aí vem, já que eu enfiei o pé na jaca, eu não vou nem tentar. Não, volta. No TCC, né, se diz muito, a próxima refeição importa. A próxima vai lá e dá o teu melhor. Pô, vai lá e põe mais salada. Se antes tu comia uma folha de alface, coloca 2. Coloca um tomatinho. Te dedica, vai. E aí, quando acontecer esses momentos que estão fora do planejado, tá tudo bem. Porque o que importa é o que você fez durante a semana inteira. Durante 2 semanas. Ou então, fiz 2 refeições livres junto. Beleza, mas volta pro teu lugar. Outra coisa, não fica com fome. Come. Comida não é tua inimiga. E quando você come, você traz ali aquele aporte de nutrientes, o que acontece no metabolismo? Ele fica muito mais rápido. Então, entende? Às vezes a gente acha que tirando, vai dar certo. Não, na verdade, você tem que colocar as coisas certas. E aí, quando entrar alguma coisa que tá fora ali, não tá tão interessante, teu corpo sabe lidar. Tu falou da questão da pizza, né? De comer uma pizza inteira e comer a doce, enfim. Existe a diferença, e eu gostaria de saber, entre o comer emocional e a compulsão. Uhum. Quais são essas diferenças? A compulsão você vai comer. Você pode não gostar. Às vezes a gente pensa, né? Ai, nossa, eu vou ter um episódio de compulsão com sushi, com rodízio de sushi. Você vai comer o feijão congelado. Se é o que tiver em casa. Você vai comer o que tiver. Não é prazeroso. Você não vai ter 1 segundo de prazer no momento de compulsão alimentar. É sofrido. É triste. Você vai se sentir uma porcaria. O sentimento, ele importa muito, né? É sobre comer, não necessariamente sobre o alimento. É sobre o comer. Você precisa. Então, a compulsão alimentar não é quando assim, quem nunca, né, viu uma pessoa ir pro rodízio, comi demais, a minha barriga inchou, então vou abrir o botão da calça. A compulsão alimentar, você não vai se mexer depois de ter tido um episódio de compulsão. E ele não tem um tempo. Você vai comer muito, muito rápido. Então, às vezes, tem gente que pede delivery. Já tá pedindo um, já tá pedindo o outro, e quando chega, ele vai comer tudo. Ele vai se sentir muito mal. E depois ele vai se sentir pior ainda. É realmente uma coisa física e emocional. O comer emocional já é diferente. Você pode comer em maior quantidade? Sim. Mas você vai comer, aquele pão da minha avó, sabe? Vai ter alguma questão. Geralmente pode ser uma coisa mais positiva. Mas pode ser também, tive um dia difícil.
Mas agora, a compulsão você vai comer em grande quantidade. O comer emocional você vai estar comendo pra lidar com alguma emoção, né? Pode ser emoção positiva, pode ser emoção negativa, mas você vai estar colocando a comida nisso, como se ela pudesse ajudar, como se ela pudesse resolver. Tá, o comer emocional, então, não é considerado um transtorno. Na verdade, todo Não, mundo passa por isso. Comer é social, né? Sim. Imagina uma festa de aniversário. Pensou no bolo, não pensou? Sim. Assim, no bolo, nos docinhos, só A mesa já. Então, é verdade. Legal. Tá, então, o comer emocional, ele é positivo, na verdade, então, né? Porque tu pode utilizar emoções positivas para isso. Só não pode ser todos os dias, né? Porque, tipo, eu tenho comer emocional todos os dias, o dia inteiro. O que, de fato, apresenta problema é quando esse comer, ele traz quase como uma recompensa, uma punição, né? O que acontece muito. Porque quem também nunca pensou, eu tô num dia difícil, vou comer. Ou, hoje o dia foi maravilhoso, vamos pedir uma pizza. Todo mundo já passou por isso. E tu escuta muito esses relatos? É muito, assim? Até da minha filha. Nossa, mãe, meu dente ficou mole, a gente precisa comemorar. Vamos pedir uma comida? Mas é cultural, né? É cultural. Total. A gente aprende a lidar com isso. Quantas vezes a gente, criança, passou por uma situação difícil. O coleguinha brigou comigo. Então vamos fazer aquela comidinha que você gosta. Bem coisa de mãe, de vó. A gente aprende a lidar com isso. Eu tô feliz, consegui tal coisa. Pô, vamos comemorar, o que a gente vai comer? As questões sociais são na volta de uma comida. Eu vou ver fulana que tá aqui vindo pra Pelotas. O que a gente vai comer? Onde é que a gente vai? Tem que ter comida. Então, não necessariamente comer emocional é uma coisa ruim. Mas você tá colocando ali uma comida num lugar de sentimentos. Ok, equilíbrio. Tá tudo bem. Né? E se for comer emocional todos os dias, por que não também trazer alimentos saudáveis? Né? E entender o que está acontecendo. Quais são os seus gatilhos também. A gente presenteia com comida, né? É o café da manhã, é o chocolate, né? Se tu vai ficar num hotel, tu sabe, mas eu quero saber o café da manhã desse hotel, não é? Na verdade, a gente... Tudo gira em volta da comida, de fato, né? Com certeza, tu convida alguém pra ir na tua casa, tu vai fazer uma janta, tu vai fazer, né? Tu vai convidar a pessoa pra ir jantar na tua casa, ou pra ir tomar um café na tua casa, né? Então, enfim, é bem nesse sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma questão social, a gente sabe, né? Que os transtornos, muitas vezes, eles surgem dessa questão social. Mas pode ser genético também? A anorexia genética. A anorexia genética. Ninguém, na verdade, está sendo feito estudos ainda em relação a isso, né? Não é uma coisa assim, tem histórico genético, então pronto, vai ter. Não, está sendo feitos estudos ainda. Mas a anorexia, ela tem um viés genético muito forte. Assim como a bulimia tem um viés com traumas muito forte. Né? Às vezes pica, tem alguma questão com desnutrição, tem algumas coisas. A genética é importante. E também tem um ponto que me leva a refletir bastante. O ambiente que essa pessoa está inserida. Né? Às vezes fala, todo mundo da minha família teve. Tá, mas e qual é o ambiente? Né? Quais são os padrões? O que é dito? Tem muita gente que chega para mim e diz, eu me sinto horrível com o meu corpo, mas a minha avó, até hoje, com seus 80 e tantos anos, 70 e tantos, independente, cuida do corpo, não come isso, não faz aquilo, a minha mãe pegou isso, eu peguei isso. Né? Então, a genética, às vezes, é uma questão ambiental. E o ambiente, ele é tão importante quanto a genética, né? E falando de ambiente, tá? E pensando assim, até estamos aqui no podcast, né? E as pessoas que vão assistir, algumas talvez se identifiquem, inclusive, com alguma possibilidade de transtorno com os sintomas que tu tá trazendo, outras não, né? Mas, por exemplo, nem sempre eu me identifico, mas às vezes eu identifico em alguém que tá próximo a mim. Um filho, um irmão, um amigo. O que tu diria para essas pessoas que identificam no outro, tá? Que identificam que tem a possibilidade? Porque, às vezes, tu já tá lidando com a dificuldade
da tua possibilidade de transtorno, da tua questão alimentar. E aí, por exemplo, tu tá lá, tu tá com acompanhamento com a Nutri, tá tentando, e aí chega na casa, ai, tu não vai comer. Ai, por que tu não vai repetir? Ai, que bobagem. Ai, só hoje, né? O quanto isso é difícil lidar com o ambiente, porque a pessoa não lida só com a dificuldade interna, ela lida com a dificuldade externa das pessoas que muitas vezes não querem contribuir, né? Às vezes tu tá levando a tua comida, ai, mas que chato, né? A pessoa tá ali passando por uma dificuldade, às vezes é tão difícil para a pessoa conseguir controlar a alimentação durante o dia. Ah, mas vamos pedir só uma coisinha, só hoje, né? Então, o que tu diria, assim, para as pessoas que não têm transtorno, mas que às vezes prejudicam quem tem, assim, né? Ou que tem próximo. É uma questão de empatia, né? Exato. É uma questão de empatia. Exato. Em primeiro lugar, respeito, né? Pessoa, mesmo sem transtorno alimentar, tá todo mundo tentando alguma coisa. Uma coisa que eu acho muito importante é entender que aqui no Sul, a gente tem uma tendência a comer alimentos muito mais gordurosos. Eu cresci em Brasília, né? Então, em Brasília tinha em qualquer canto uma feirinha com fruta, com um suco completamente natural. Aqui não. Então, se a pessoa tá levando marmita, e vamos considerar que essa pessoa não tem um transtorno alimentar, porque senão poderia ser um indicativo também de transtorno alimentar, o babado é forte. Essa pessoa tá fazendo melhor. Ela se organizou. Ela conseguiu preparar comida com antecedência. Ela tá ali realmente se entregando para conseguir um objetivo. E não necessariamente precisa ser um objetivo estético de, agora eu vou ficar bonitão, agora verão, projeto verão. Não, às vezes ali, eu vou comer isso porque o meu colesterol tá alto. Cuidar porque eu tô saúde, em pré-diabetes. Né? Tô ali querendo fazer o meu melhor, inclusive para a família, inclusive para a pessoa que tá tentando boicotar a alimentação da pessoa, entende? Se você se cuida, se você tá ali fazendo por si, se colocando em primeiro lugar, você vai acabar contagiando as pessoas à tua volta. E não necessariamente você precisa levar uma marmita, mas você está influenciando as pessoas a se alimentarem melhor. Então, quem sabe aquele churrasco que seria salada de batata e bastante carne, pingando gordura, ali entra uma salada, ali entra um vegetal, alguma coisa feita ali também na churrasqueira, com um gostinho. Equilibra. E nisso você está contagiando as outras pessoas. Quando você resolve cuidar de você e se colocar em primeiro lugar, não é só você. São todas as pessoas que estão pegando aquele teu exemplo, que gostam de ti. Mesmo que seja difícil, mesmo que as pessoas não respeitem. Mas tenha o teu pé muito centrado. Estou fazendo isso por mim e pelas pessoas que eu amo. E ali eu vou. E também, não é porque alguém te colocou alguma dificuldade ou falou alguma coisa que você não gostaria, que você realmente precisa levar a sério. Filtra. Pronto. Coloca ali, faz seu exame de consciência e depois segue. Até tu comentou uma coisa da questão daqui do Sul, né? Das comidas mais gordas. Isso tem muito a ver com o clima, né? Também de mais frio, tu acaba consumindo comidas mais calóricas, é isso, não? Uhum. Ou estou errada? Sim, porque o teu corpo também gasta energia pra ficar quentinho, né? Sim. Então tu acaba ali. Também é gostosinho. Claro, e virou cultural, de certa forma, né? Mas tem essa questão, né? Da gente precisar de comidas mais calóricas, né? Uhum. E tu, assim, existe alimentos que são vilões, assim, aqueles alimentos que tu não deve comprar de jeito nenhum, não deve riscar da lista, não deve pegar no supermercado de maneira nenhuma? Existe, mas eu não... Mas não nos conta, tá? Porque a gente quer comprar. Tô brincando. Eu ia falar, mas eu geralmente não Existe, falo sobre isso. Então tá bom, deixa. Eu só fiz o protocolo, cumpri o protocolo aqui, eu nem queria saber. Obrigada. Não, pode falar. Só pra saber se tinha, né? Eu achei que tu ia dizer que não, mas já que tem, vamos deixar. Não, eu tô pensando assim, em questão de saúde. Em questão de saúde tem muita coisa. Muita, que tá assim, a gente sabe. Né? Só de tu fazer essa pergunta, eu tenho certeza que tu pensou pelo menos uns 3. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Só que aí, se eu falar, por exemplo, não pode comer miojo de jeito nenhum. Já lembra do sabor daquele miojinho preferido, não lembra? Então, na verdade, não pode. Parcimônia. Você não precisa comer toda semana. Você deixa para um momento.
Por exemplo, salgadinho. Eu tenho uma filha de 7 anos. Ela adora comer salgadinho. Beleza, então quem sabe a gente deixa pra aquele momento que a gente marca de última hora de tu brincar na pracinha com os teus amigos. Beleza, isso acontece quanto? Uma vez por mês? Às vezes nem isso, porque aí a gente marca com antecedência e tem tempo de fazer a comida. Agora, quando acabar o episódio, por favor, tu dá um discurso diferente, porque a gente vai mandar pra Malu, dizendo que miojo não pode Sim, a minha filha ama miojo. Mas aí a gente faz exatamente como Então, tu disse, por favor, né? aí tu vai falar no final, a gente corta aqui e diz, ó, não pode, miojo é horrível, não pode. Vou mostrar pra ela só essa parte. Não pode. Mas aí a gente faz o quê? A gente utiliza um final de semana, assim, um não, né? Como aquela comida especial, porque não adianta. Se eu proibir, a vontade fica maior. muito maior. Então, torná-la especial também tem todo um ritual de a gente vai fazer. É o dia da gente comer uma coisinha mais legal, né? Então, mas ela ama miojo. Ama. Os embutidos, né? Os embutidos. são- Peito de peru, todo mundo, ai, que saudável. Fitness. Fit, já vem assim, né, toda alegre. Ai, gastei horrores nesse peito de peru. Mesma coisa que presunto, gente, só que não come. Pega um ovo, sabe? Vamos no natural, no saudável? E no natural e no saudável, assim, né? Quando tu vai prescrever uma dieta, hoje se escuta muito comida de verdade, né? Aham. Tu também vai por essa linha de alimentos simples, né? E que são arroz, feijão, a carne, o legume, Como é que é? enfim. Descascar mais e desembrulhar menos, Aham, né? Exato. aham. Tu também vai por essa linha, assim, quando tu vai prescrever uma dieta e pensar no teu paciente? Eu sigo um caminho um pouco diferente. Tá. É a minha base. Óbvio, sempre melhorar a alimentação com maior quantidade de aporte nutricional possível, né? Inclusive, avaliando exames laboratoriais e colocando alimentos que tenham mais daquele nutriente que a pessoa precisa. Só que eu preciso respeitar os hábitos. Então, se a pessoa nunca come de jeito nenhum salada, eu vou botar uma salada com frango? Eu não vou. Se a pessoa tá ali num ponto de eu como miojo todos os dias, que a gente acabou de falar, eu não vou tirar o miojo de todos os dias. Ok, você vai comer esse miojo, porque vai ser muito sofrido se eu tirar. Mas quem sabe, se a gente colocar uma refeição um pouco tempo antes, deixar esse miojo para depois, você não vai nem ter vontade de comer tudo. Quem sabe a gente inclui um ovo. Vamos trabalhando isso, comendo pelas beiradas. Realmente, comendo pelas beiradas. E aí, a gente vai indo, aí a pessoa tem... nossa, não tenho mais vontade de comer. Eu tinha uma paciente que ela comia muito fine. Muita. E ela tinha, assim, a disposição, porque ela trabalhava num lugar que liberava. Eu disse, beleza, vamos trabalhar, não vamos mexer nessa fine. Deixa essa fine quieta, esquece que ela existe, mas vamos trabalhar todo o resto. Aí passou um mês, ela veio para a próxima consulta, ela disse, olha, Raquel, eu nem tenho comido mais fine. Sim, ela ajustou, né, a alimentação. Essa era uma das perguntas que eu queria te fazer. Se a pessoa, por exemplo, como o caso que tu deu, vai no aniversário da amiga numa pizzaria, tá? Não tem algum truque que pode ser feito para daqui a pouco ela não comer tanta pizza, né? Sei lá, daqui a pouco come uma coisa antes em casa que seja mais saudável. E aí, claro, quando chegar na pizzaria, tu já não vai comer tanta pizza, porque, né, nem vai conseguir. Existe esses truques? Dá pra fazer, assim, nesses casos? É o famoso não ir no supermercado com fome, né? Exatamente! É a mesma lógica. Gente, tu vai no supermercado com fome, tu vai sair com N alimentos que tu não compraria se tu não estivesse com fome. Uhum. Com certeza. Eu como no carro quando eu vou com fome. Sim. Aí eu paro no carro e vou comendo. Uhum. Pô, não tinha necessidade. Se eu tivesse me organizado, mas às vezes é o que dá, né? Mas acontece, é a mesma coisa. Vou sair. Geralmente, o que as pessoas fazem, né? Vamos compensar o dinheiro que eu vou investir. Então, já vou começar 2 dias antes, viver à base de água e fotossíntese. E aí, eu vou investir aquele dinheiro, né? Não precisa. Vai continuar o restaurante ali, vai continuar tudo ali, vai continuar gostoso. Então, o que você faz? Come, segue a tua alimentação normalmente, come salada, come proteína. Se for uma pizza, né, vai ter mais quantidade de carboidrato, maior quantidade de gordura. Então, uma coisa que eu fazia antes, eu tomava um shake de whey.
ok, vou tomar ali 1 hora antes de sair, depois eu vou pra pizzaria, vou feliz e contente, não vou estar com tanta fome, vou comer o necessário, vou me sentir bem, e eu tô comendo uma alimentação legal. Então, assim, coma antes de ir. Mas como assim, o dia, sabe? Faz aquela coisa direita e deixa aquele ponto extra. E depois, não corta a tua alimentação. Não fala, vou pular o café da manhã porque eu comi pizza no dia anterior ou qualquer coisa. Segue. Toma o teu café normal, saudável. Almoça direitinho, sabe? Entendo que é só um momento. Pronto. É porque eu vejo que tem um ditado, né? Que a fome é o tempero, né? E eu acho que de fato é, né? Porque às vezes assim, ó, tipo, vai comer um lanche. Se tu tá com fome, aquele lanche fica tão delicioso, tão maravilhoso. Se tu não tá com muita fome, ele já não é tão bom, né? Já não é tão gostoso, já não é... Já não come todo. Exatamente. Claro, e aí esse é o segredo para se alimentar melhor, né? Porque aí tu não vai restringir, tá com vontade de comer um lanche, ok, mas não vai com tanta fome para não exagerar. Então, eu acho que é dentro disso. Eu queria trazer um assunto um pouquinho mais polêmico, que são as medicações para emagrecer. Né? A tua opinião sobre... a gente tá numa era que tem muita medicação, né? Já se tinha, mas agora algumas são mais conhecidas, algumas injeções, enfim, que o pessoal busca para emagrecer. Também tem os hormônios, né? Pensando nos homens, né? Uma utilização de hormônio. O que tu pensa, assim? Qual a tua opinião sobre essas medicações que auxiliam no emagrecimento, que as pessoas utilizam às vezes com acompanhamento e às vezes sem? Enfim, né? Teus pacientes chegam, assim... querendo utilizar, buscam isso, já utilizaram? Como que é a tua opinião e como tu vê isso? Assim, como tu enxerga também na tua prática? Geralmente, meus pacientes chegam falando, eu sonho em fazer uma bariátrica, independente do peso. De chegarem pessoas dentro da eutrofia, então dentro do peso ideal, falando, já fui no médico para ver a possibilidade de eu fazer uma bariátrica, mas ele riu da minha cara e me mandou sair. Então, Suzana não tem a mínima ideia o que é uma bariátrica, né? Não, mas é uma se cirurgia. Se eu estivesse na anorexia, eu faria, né? sem pensar 2 vezes. E com 40 quilos eu super faria. Então, porque a mente realmente. Mas é aquilo, vale tudo para ser magro, né? Agora, realmente, em relação a remédios para emagrecer. Polêmico, né? Exatamente isso que eu busquei. É delicado. Porque ele tem validade, ele tem validação científica, ele tem um público específico. E a gente precisa respeitar isso, é super importante. Só que o que está acontecendo? Vem uma pessoa que não se identifica, não está naquele público, não vai ter aqueles resultados. Fala, vou fazer isso. E aí ela vai e faz. Só que o remedinho, ele é para ajudar, ele não vai resolver. Então, já peguei gente falando para mim, estou tomando tal remédio... Deu super certo por algumas semanas. Só que aí agora, não tá mais adiantando. Não sei se eu vou ter que aumentar a dose. Porque eu tô continuando bebendo. Eu tô continuando fazendo meu churrasco de todos os dias à noite. E assim, eu não tô emagrecendo. Mas fala com o teu médico. Não. Eu fui em tal lugar e eu comprei. Não, peraí. A gente não tá. Isso é saúde. Antigamente tinha também, né? Antes era mais focado em mulheres. Aqueles remedinhos que ia na farmácia. A gente até pediu em voz baixa. Os colegas da minha mãe de trabalho se juntavam para falar desses medicamentos. E tinha eles também. E tinham muitos efeitos colaterais. Hoje também tem. Né? E aí eu vejo também muita gente... vamos lá, o remédio X de pobre, que é aquilo. Come psyllium, come quantidades absurdas de psyllium. Não, mas espera aí. Se você mantiver o seu padrão alimentar do jeito que tá... não vai adiantar, né? Então, o remédio é importante? É legal, dependendo se é específico para ti. Mas você tem que mudar a base também, porque senão ali você vai estar enxugando gelo. E aí, em relação a hormônios, né? Homens e mulheres também usam, a maioria diz que não. A gente finge aqui que acredita. Também tem isso. Poxa, tem gente que não faz ali uma avaliação metabólica, não faz exames e tá enfiando o que tiver na frente. Vai indo. O corpo é um só. A gente tá brincando com saúde, né? E isso tudo afeta o comportamento. Quando a gente fala de hormônios, a gente tá afetando a saúde de uma forma muito ampla e o comportamento
também. Tem homens que ficam extremamente agressivos. Tem gente que trai e fala, ai, o problema foi da testo, desculpa! Não, peraí, né? Mas também, eu também não sou contra a utilização de hormônio. Existe muitas, até mesmo para terceira idade, tem estudos que estão saindo, poxa, muito interessante, vamos vendo. Mas com parcimônia, vamos trilhar um caminho, beleza? Vamos. Mas um caminho certo, não vamos na louca. Com acompanhamento. Por favor, sempre. Gente, passou rápido, né? Credo! O papo tá bom. A gente olha pro tempo. Mas estamos nos encaminhando pro final. Agradecer muito a tua presença aqui. Foi muito legal, muito bom. A gente trouxe bastante tópicos importantes, né? Que alguns, óbvio, outros nem tanto, né? Mas que a gente precisa dizer. Tem alguma outra pergunta? Tem, né? Várias, mas a gente vai fazer depois aqui. Fica aberto. Todos os episódios é a mesma coisa. Chega no final, a gente, não, mas para aí, eu não perguntei. Até porque quando eu tava pensando nisso agora, no início a gente vai ali e tal, depois vai desenrolando, e aí parece que é aquela coisa, né? Quando chega, sei lá, meia hora de conversa e tal, aí começa a surgir, né? O que a gente quer saber e começa a surgir as dúvidas, e aí o papo vai ficando realmente bom. E fica aberto, sim, para outro episódio. Foi muito legal. Antes da gente finalizar, eu queria te pedir para falar para o pessoal como é que te encontram, né, com as tuas redes sociais, como é que as pessoas te acham, e a indicação de um livro. Um livro pode ser relacionado a transtornos alimentares ou, né, a alimentação em geral, ou algo que tu acha assim, que seja interessante para agregar aí para as pessoas. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu amei, realmente. Ai, que conversa gostosa, né? E se tiver alguma dúvida, já coloca aqui nos comentários que a gente pode responder numa parte 2. Perfeito. Mas, realmente, muito obrigada. Gostei muito, 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 muito. E, bom, quiser me encontrar, o meu Instagram é @NutriRaquelNeumann. Neumann, na verdade, com E. A gente coloca depois ali o linkzinho. Também. E geralmente é só por isso, mas aí você entra no meu Instagram e tem todos os links, tem ali um Linktree e aí tem todas as informações. E livros eu tenho 2 que eu gosto muito. Um é um calhamaço, que é o Comporte-se, do Robert Sapolsky. Ele é um calhamaço que ele fala de comportamento de uma forma tão ampla e como se fosse uma conversa mesmo, assim. Ele parece que ele lê o teu pensamento e ele fala, mas você está pensando tal coisa. Porém, não. Muito bom e traz uma visão muito ampla em relação ao comportamento. Maravilhoso. E o outro é o livro que fez eu perceber que eu tinha anorexia. É um livro já um pouco mais técnico, mas é uma nutrição comportamental. E ele é maravilhoso. Um pouco mais técnico, mas ainda assim ele traz muita informação e de uma forma leve também. Muito, muito, muito bom. Ok, um pouco mais técnico, mas se quiser a gente também pode continuar conversando. Perfeito. Então tá, Raquel, obrigada mais uma vez, viu? Fazer um brindezinho aqui.